Gente, voltei de novo, quer dizer, voltei nada, oi, voltei. Estou aqui agora para gravar um guia de delineador. Vou ensinar algumas dicas rápidas sobre o delineador e tipos de delineador, enfim, quais são os mais fáceis para você que está iniciando, né, essa vida de querer começar a se maquiar, que é maravilhoso. Então eu espero muito que vocês gostem, então vamos começar. Sem nada no olho, na verdade, aquela hora eu só tinha testado algumas coisinhas, mas eu já tirei. E vamos lá, o meu olho é um olho fácil de fazer um puxadinho de gatinho, porque eu tenho um espaçamento bom da pálpebra móvel, né? Eu tenho um espaçamento largo aqui, sabe? Diferente de muitos olhos que a gente sabe que tem pálpebra que ela é bem caidinha e ela acaba se sobressaindo em cima da pálpebra móvel, como também tem aqueles olhos que não tem pálpebra móvel, que é o famoso monolith, né? Então, como é que a gente faz para delinear esse tipo de olho? Primeiro, a gente precisa entender o nosso gosto pessoal, porque nem sempre eu, como maquiadora, né, eu acho que um delineado gatinho vai ficar legal no seu olho. Às vezes na sua percepção, às vezes no seu pensamento, no seu sonho, você tá imaginando um outro tipo de delineado. Então, nem sempre todo maquiador tá certo em relação à experiência que ele tem, porque a maquiagem é muito gosto pessoal e o delineador é a mesma coisa, gosto pessoal. Eu, Cindy, faço muito estilo de maquiagem muito mais natural, né? Quem me conhece sabe muito bem o estilo de maquiagem que eu costumo fazer, tanto em mim, nas minhas clientes afins. E o que eu quero explicar pra vocês é que, em primeiro lugar, você tem que saber que estilo de delineado você gosta. Em segundo lugar, você tem que entender o seu tipo de olho. Em terceiro lugar, você tem que entender qual tipo de delineado é mais acessível e mais fácil de você delinear o seu olho, né? O meu tipo de olho também é um tipo de olho que ele tem uma facilidade tanto de fazer um delineado mais caidinho, como um delineado gatinho mais pra cima, e delineado grosso, fino, o que eu quiser. Eu posso inventar o que eu quiser, mas quem me conhece aqui sabe muito bem que eu gosto muito daquele delineado mais fininho, porque eu gosto de realçar o meu olhar e não sumir com ele, porque o delineado, ele cria uma profundidade no olhar, só que dependendo ele pesa muito, e eu não gosto de pesar nesse olhar. Eu gosto de deixar um olho muito mais delicado, mais fofo. Acho que esse é um termo que já me define, porque eu gosto de uma maquiagem muito mais fofa, bem no estilo mais coreano, né? E aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de fazer um delineado mais fininho. Pra começar, a minha primeira dica é sempre utilizar a ferramenta mais fácil pra você. No meu caso, eu gosto muito de usar o delineador em caneta, porque eu tenho mais precisão e eu tenho um traçado muito mais leve, que eu consigo com mais facilidade usar esse do que em gel, mas não que isso também não me permita de usar o gel. Se eu não tiver esse aqui e eu só tiver o gel, eu vou usar o de gel, né? Além disso, também tem o lápis, mas o meu mesmo preferido é esse aqui. Eu gosto de fazer um delineado sempre mais retinho, né? Que é o que eu sempre levo em consideração, a minha linha debaixo do olho, e faço o traçado meio que continuando o olhar. Que é exatamente isso aqui, ó, que eu faço, ó, o traçadinho. Fiz o traçadinho, aí eu começo a preencher. Mas assim, é bem delicadamente. E, preferencialmente, uma dica que eu dou quando você tá começando a se delinear é não delinear puxando o olhar, a não ser que você tenha muito conhecimento do seu olho. Por quê? Por que não puxar, né? Não fazer essa pressão de delinear? Porque o que acontece muito é que tem muitas peles, né, de pessoas que acabam meio que quando você puxa, você tira ela, você meio que tá puxando, né, fazendo meio que uma precisão, só que quando você solta, a pele cai toda em cima do olho, e isso é uma coisa que dá um erro muito grande no delineado, então a gente tem que evitar. Por isso que eu sei que quem me conhece aqui sabe muito bem que eu gosto sempre de maquiar de olho aberto, inclusive na parte do delineador em si. Então eu gosto sempre de olho aberto mesmo. Aí eu faço o traçadinho aqui, como vocês já viram. E aí, por exemplo, ó, tem uma falha que não preencheu 100%. Aí eu vou aí nessa hora que eu vou lá e ó, eu preencho melhor. Só que sempre de olho aberto. Pra mim, tem que estar de olho fechado é só em cliente, porque aí eu já tenho conhecimento, enfim, eu tenho as minhas técnicas de conseguir igualar. Só que o puxadinho eu recomendo sempre de olho aberto. E leva em consideração sempre dessa linha debaixo do olho, de vocês seguirem no mesmo sentido, né? E de uma maneira mais fácil pra você que, realmente, Cindy, eu não consigo. O que você pode fazer? Você, ao invés de você fazer o delineado de dentro pra fora, faça de fora pra dentro, que aí te dá muito mais firmeza na mão
E aí a chance de você errar a pontinha vai ser menor. Então a frustração também vai ser menor, tá? Então eu fiz esse delineado do gatinho, aí o que que eu preciso fazer? No meu tipo de olho, como eu falei, como o espaçamento dele é largo, eu gosto de deixar uma definição mais bonita no olhar. Então eu gosto, como eu falei, eu gosto de, pra ficar fininha, eu gosto de carimbar. Eu gosto de carimbar aqui, ó, o delineado no olhar. Porque aí eu consigo um traçado muito mais leve, mais suave, né? E como eu falei, eu gosto de deixar o delineado de um jeito que valorize meu olhar e não que suma o meu olhar. Pra vocês verem, já que dá pra ver uma grande diferença entre esse olhar e esse olhar, né? Porque a intenção do delineado, ele tem a função meio que também de alongar o olhar. Ainda mais quando o estilo de delineado é o estilo mais coreaninho. E aí, ó, tá vendo? Eu vou carimbando. Eu realmente deixo ele bem rente aos cílios, porque eu quero um delineado bem suave, bem fininho. Tá vendo? E aí eu vou conectando aqui, ó. Ó. Aí eu conecto o olhar assim, só que eu, Cindy, como sou maquiadora e eu entendo muito o meu olho, tem certos lugares que quando eu me olho no espelho me incomodam, então eu gosto de ajeitar. Que no caso, eu não sei se vocês vão ver, mas olhando, eu pelo menos olhando aqui, eu vejo que aqui ainda falta uma definição pra deixar o olhar um pouquinho mais bonito e meio que deixar tudo, me fala, deu um branco, proporcional. Porque tá parecendo que aqui tá meio falhado, sabe? Mas não é o delineador. Na verdade, é o formato do meu olho. Então, pra arrumar isso, esse lado aqui, ó, eu exatamente dou uma engrossada a mais. Ó, eu engrosso. E aí, assim, eu consigo definir o meu olhar. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas é que, como eu falei, como eu conheço muito bem o meu olho e eu sei como valorizar, eu consigo fazer um delineado do jeito que me agrada, entendeu? Por isso que eu falo tão importância de vocês entenderem o gosto, né, de cada tipo de pessoa, né, enfim. E aí existem aqueles olhos também que não tem a dobrinha, que é o famoso monolites. Esse tipo de caso, o que que a gente tem que fazer? A dica é você sempre ficar de olho aberto e de olho aberto você fazer uma marcação. O monolites acaba meio que preenchendo uma camada grossa de delineado, porque quando você abre o olho praticamente vai sumir tudo. O que vai sobressair vai ser um tracinho de nada. E é esse tracinho de nada que vai já criar uma profundidade no olhar. Como eu não tenho ninguém pra demonstrar, mas é isso, eu posso depois postar até uma foto aqui pra vocês. Quando é o olhinho que tem a pálpebra caindo pra baixo, que aí acaba meio que a pálpebra sendo escondida pelo olho, nesse caso, eu, Cindy, gosto muito de fazer um delineado bem leve, só no final, no canto do olho mesmo, tipo no canto externo do olho, e finalizar o olho assim. Aí eu valorizo um pouco mais com a sombra. Aí vai depender muito de olho pra olho. Então, como eu falo, gente, maquiagem é uma coisa meio difícil de explicar, porque cada pessoa tem um formato de olho, cada pessoa tem um gosto diferente, e assim vai, né? Mas agora eu vou mostrar desse lado o delineado mais gatinho. Como é que eu faço também a linha do delineado mais do gatinho? É a mesma coisa, é olhando a linha de baixo, porém eu vou subir um pouco mais o traçado, ó. Ó, tá vendo? Ó, eu subo um pouquinho mais o traçado. E aqui é a mesma coisa, o mesmo esquema, eu vou carimbando, ó. Eu vou carimbando aqui, ó, como eu fiz no outro olho. E aí, lembrando também que esse meu lado, ele é um pouquinho mais, a pálpebra dele é um pouquinho mais fina do que essa aqui é um pouquinho mais larga, sabe? Então, eu gosto de fazer um delineado ainda até mais fino desse lado aqui. Pra vocês entenderem que cada olho é muito diferente um do outro, né? E aí aqui, ó, eu faço delineado aqui, ó. E aí essa parte do final do olho, ó, eu interligo aqui, ó. Só que, por exemplo, a minha pálpebra móvel, ela vai comer um pouco do delineado. Então, nesse caso, como é que eu faria meio que uma escadinha. Porque o gatinho, ele dá uma
Ó. Ele dá uma comidinha assim, mas tudo bem, sabe? Às vezes pode não te incomodar, mas às vezes me incomoda muito. E eu gosto sempre de deixar ele bem certinho e bonitinho, tá? Então, no meu caso, às vezes me incomoda e eu quero meio que engrossar um pouco mais. Então, aqui, ó. Meu tipo de olho também é um olho que funciona bem com um delineado mais escadinha. O que seria um delineado escadinha? É um delineado que ele fica meio que uma escada, sabe? Ele não é totalmente reto, ele tem uma descida, um corte assim. Então, ele acaba ficando com um pouquinho mais de valor quando eu faço dessa maneira, tá? Que aí é o que eu falo no meu olho, é a maneira que eu sei e que eu adaptei muito mais fácil, sabe? E eu aceitei. Por isso que eu sempre falo que o delineado é uma questão muito de gosto, é uma questão muito de treino. E mais que tudo, vocês precisam ter a mão precisa e o traçado suave, porque assim você não tem o erro de você errar nesse puxadinho, né? Porque a maior decepção de todo mundo que tenta fazer um delineado é na hora de fazer o puxadinho e ficar cagado. Aí começa a engrossar, e no final sempre vai dar ruim. Mas hoje eu queria mostrar pra vocês um produtinho que eu achei uma técnica bem legal, principalmente pra vocês que querem fazer um olho mais coreaninho, que é o estilo desse aqui, que vocês podem ver que aqui o delineado ele é mais retinho e esse aqui é um delineado um pouquinho mais gatinho. Eu achei um produto que eu ganhei, recebi da Real Techniques, que é um kit só pra delineador, que vem esses dois pincéis aqui, junto com essa paleta, sabe, de violão, só que com cortes e formas. Eu testei agora há pouco e funcionou super, juro. Sério, gente, fácil, muito fácil de fazer. O que você vai precisar? Apenas dessa paletinha aqui. Esse pincel aqui, ó, nem uso. Pode usar apenas esse pincel aqui. Ah, talvez, a gente pode usar depois. E sombra preta. Acabou, mais nada, tá? Então agora eu vou apagar. Apaguei. Só que assim, lembrando vocês que ele vai facilitar apenas no cantinho externo do olho de puxar o gatinho. A parte do comecinho do olho, vocês vão precisar fazer a parte, tá? Não tem como fazer junto. E isso vocês vão criar conhecendo e enfim. Então vamos lá. Duas maneiras de fazer o delineado, tanto o estilo mais gatinho e o estilo um pouquinho mais coreaninho, sério. Eu achei super interessante, ó. Ele tem 3 tipos de desenho de delineado. Vou usar esse do meio, que ele não é tão curto, mas também não é tão longo. Ele tem um tamanho médio, que eu achei ele bem ideal, assim, pro meu olho, funcionou. E eu creio que se você testar, se você achar que ficou ou largo demais, você pode diminuir pro menor, né, pro curto, né, e se você achar que ficou longo demais, não, é isso. Tá, então eu vou começar, ó, pra começar com um delineado mais alongado, eu sigo essa linha aqui do olho, tá vendo como eu falei da linha de baixo do olho? E aí eu levo no mesmo sentido desse desenho do delineador. Ó, assim, ó, eu pego a sombra preta, qualquer sombra preta que tenha uma boa pigmentação, e aí eu preencho todo esse espaço aqui, ó. Preenchi o espaço, gatinho feito. Gente, muito fácil, sério. Eu achei isso sensacional. E aí, por exemplo, mas eu achei que o gatinho ficou muito curto. Aí, o que você pode fazer? Com aquele pincelzinho menor que vem junto, você pode, ó, depois de alguns treinos, claro, né? Você pode fazer um puxadinho um pouquinho mais longo e funciona super. Aqui, como eu falei, que o meu olho funciona melhor se for uma escadinha, ó. Aí aqui, ó, essa escadinha com a sombra mesmo. E aí, delineado gatinho feito. Sério. Muito prático, fácil. E só usando esse produtinho aqui. Esse acessório aqui. E aí, vamos lá. Pra fazer o gatinho mais coreaninho. Nossa, sério, gente. Vocês vão amar. Aí, o que você vai fazer? Um jeito fácil que eu achei é de você seguir a linha do olho, só que apoiando essa parte da linha do olho, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui da linha do olho, você vai colocar a paletinha... palheta de violão. Ó, você vai colocar aqui, ó, e vai preencher. Que aí, como eu falei, que o delineado o mais coreaninho, ele é um delineado mais caidinho, né? Como vocês sabem muito bem. Então, aqui, ó, você pode, ó, colocar assim, seguindo. E aí vai virar o delineado coreano, que vai dar aquela alongada de olho mais caidinho.
Gente, isso é sensacional. Até o mesmo, se você quiser fazer ele mais retinho, é só você mudar a posição aqui, ó, da maneira do delineado ficar perfeito no seu olho. Gente, eu achei muito legal, ele facilita, tá? Porque eu sei que tem gente que não vai achar esse delineador bonito, enfim. Mas vamos tentar mostrar aquele mais retinho, já que já estamos aqui, né? Mas eu achei muito legal. Ó, tá? Apaguei aqui, vou pegar a sombra. Então eu vou deixar agora ele um pouquinho mais retinho. Deixar ele exatamente aqui. Então, gente, dá pra vocês brincarem, dá pra vocês conhecerem. Ixi, nossa, vale muito. Ó, e aí ele fica um gatinho um pouquinho mais retinho. E aí, pra ficar com aquele traçado um pouquinho mais bonito, né? Volta com aquele outro pincelzinho menor. E, ó. Fica maravilhoso. Gente, eu achei isso bem legal. Achei isso muito legal, sério, vale muito. Eu acabei de conhecer esse produto e eu achei ele super interessante. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Lembrando que não esqueçam, vocês precisam conhecer o tipo de olho de vocês, vocês precisam praticar. Praticando, conhecendo o olhar bonitinho, vocês vão conseguir achar o delineado perfeito pra você. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo Quarentena Vídeos. Tchau!